Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz, irmãos, de poder estar aqui, juntamente com os irmãos, para juntos nós podermos prestar o nosso culto de louvor, de adoração, ao nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Quantos estão desejosos em ouvir uma palavra da parte de Deus nessa noite? Eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem me incomodado com uma palavra vinda da parte dEle para a sua vida, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Que Deus continue abençoando você, Pastor Tiago, Deus continue abençoando o senhor. Um prazer inenarrável poder estar aqui com vocês, participando destes dias de festa, aonde nós podemos acompanhar através das redes sociais o que Deus tem feito em vosso meio. Confesso para os irmãos que no início do mês eu estive aqui junto com meu cunhado, primo do pastor Tiago, e quando entramos nesta igreja, o assunto da semana foi aquele: você viu a igreja metodista em Presidente Epitácio? Não tinha lugar, irmãos, da gente sentar. Os colaboradores, os diáconos, as diaconisas tiveram trabalho para achar lugar para a gente sentar. E vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando vocês, que esse crescimento venha continuar sendo exponencial, e o nome do Senhor venha a ser glorificado ainda mais na vida de vocês. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor. O texto que nós vamos usar por base para a ministração que Deus colocou no meu coração está no livro dos Juízes, capítulo de número 6, livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 6, o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Capítulo 6, versículo 11 e versículo 12 do livro dos Juízes, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Meus irmãos, eu peço alguns minutos da sua atenção, para que eu possa introduzir a mensagem que Deus colocar no meu coração. Embora o texto em que nós acabamos de ler seja um texto muito conhecido de todos nós que aqui estamos, e quando vamos pregar em um texto muito conhecido, corremos o risco de logo as pessoas perderem o interesse e dizer: daí eu já sei o que pode sair. Mas você pode ter certeza que Deus tem uma palavra revelada para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. O tempo que nós estamos lendo aqui não era um tempo muito bom. A Bíblia vai informar que o povo de Israel estava vivendo uma perseguição. Haja vista este povo que havia sido escolhido pelo próprio Deus para ser o espelho de Deus na face desta terra, havia falhado gravemente na sua missão. Se nós formos analisar o propósito e a missão a qual Deus tinha levantado este povo, era um propósito único: serem os representantes de Deus na face dessa terra. Quando Deus vai chamar Abraão, Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as nações da face desta terra. Deus queria, irmãos, no seu plano original, que o povo de Israel fosse
um exportador da fé. Ele queria que o povo de Israel influenciasse as outras nações a servirem a Deus. Mas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nós vamos ver que Israel falha nesta parte do propósito de Deus, e ao invés deles influenciarem, eles passam a ser influenciados. Ao invés deles exportarem a sua fé para as nações vizinhas, eles começam a importar tudo aquilo que havia de ruim nas nações que cercavam Israel, e Deus acha isso muito ruim. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que longânimo como Deus Ele é, Ele sempre vai causar alguma coisa para que o seu povo possa ter um estalo, acordar daquilo que eles estavam fazendo e voltem para o plano original. Nós vamos ver isso muito bem escrito e descrito no livro dos Juízes, aonde nós vamos ver o povo de Israel vivendo uma inconstante de queda, julgamento, conversão e livramento. O povo de Israel caía, aí Deus levantava uma nação para julgar o povo de Israel, e depois de Deus levantar uma nação para subjugar o seu povo, eles se convertiam, e depois que eles se convertiam, Deus levantava um juiz para livrar este povo, e assim foi por um processo de aproximadamente 400 anos, Deus levanta pelo menos 13 juízes para livrar o povo de Israel. Deus levanta Otiniel, Deus levanta Eude, Deus levanta Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Abidão, Sansão, Eli e por último o profeta Samuel. Em todos estes que eu mencionei, se os irmãos forem observar a história, era uma gangorra espiritual, mas sempre Deus estava querendo relacionamento com o seu povo, e todas as vezes que alguém abria a voz clamando, pedindo a Deus perdão, todas as vezes Deus ouvia e Deus perdoava o seu povo. No texto em que nós lemos não foi diferente. A Bíblia vai dizer que o povo começa a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles começam a adorar a outros deuses, eles começam a servir os deuses dos seus vizinhos, e quando eles fazem isso, a Bíblia diz no capítulo 6, que isso parecia mal aos olhos do Senhor, e o próprio Deus os deu nas mãos dos midianitas. Observa muito bem, irmãos, que o texto bíblico diz que foi o próprio Deus que entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas, e este povo agora passa a ser subjugado por esta nação ímpia, a ponto de no capítulo 6 e do versículo 6 dizer que o povo empobreceu muito, porque o modus operandi dos midianitas era vir e saquear tudo aquilo que Israel produzia. Eles tiravam todo o sustento, eles queimavam os lagares, queimavam as plantações, e quando eles procuravam alguma coisa para o seu sustento, eles não achavam, porque os seus inimigos vinham e roubavam tudo que eles produziam, a ponto da Bíblia dizer que eles passam a passar fome. Agora, você imagina comigo, irmãos, o povo chegando na época do plantio, ter todo aquele trabalho, arar a terra, preparar a terra, cultivar a terra, plantar a semente, fazer tudo, e o tempo de espera daquela semente começar a produzir o seu fruto. Parece que eu vejo o pai de família levantando pela manhã e olhando a fazenda, a sua plantação, dizendo: a semana que vem eu vou colher a minha plantação. E de repente, como num piscar de olhos, os midianitas vinham
e roubavam tudo aquilo que aquele pai de família, roubava tudo aquilo que aquela comunidade havia produzido com muito suor, havia produzido com muita, talvez, lágrimas. E aí, irmãos, nós vamos ver um homem que estava inserido na mesma situação do que os outros. Ele estava inserido na mesma situação do que as demais pessoas dentro de Israel. Mas nós vamos ver um homem que resolveu gerar milagres em tempos de crise. E eu quero pregar aqui nesta oportunidade sobre gerando milagres em tempos de crises. Você pode virar para o seu irmão, se você puder, e você acreditar que Deus pode usar a sua mão como mão de profeta, se você acreditar que Deus pode usar a sua boca como boca de profeta de Deus nesta noite, se você puder virar para o seu irmão e dizer para ele: Deus te chamou para gerar milagres em tempos de crise. Isso, diga para ele. Deus te chamou para gerar milagres em tempos de crises. As suas atitudes vão definir aonde você irá chegar. Nós vamos ver este homem, irmãos, que estava, e eu quero ser redundante nas minhas palavras, inserido no mesmo lugar, aonde uns estavam passando fome, aonde uns estavam sofrendo necessidade, Gideão estava produzindo. Você sabe qual que é o segredo, irmãos? O primeiro segredo que eu vejo da pessoa que ela gera milagres em tempos de crise. O primeiro segredo e a primeira característica dessa pessoa ela é achada por Deus. Esta pessoa é encontrada por Deus em um tempo de crise. A Bíblia vai dizer, irmãos, que este homem estava fazendo algo improvável, em um lugar que as pessoas não costumavam fazer o que ele estava fazendo. E eu imagino que esta atitude chama a atenção de Deus, e Deus vai aonde ninguém conseguiu achar Gideão, e Deus encontra Gideão naquela situação. Irmãos, eu quero dizer para você, que se você se encontra nesta quarta-feira reunido neste ambiente, você não veio aqui simplesmente porque alguém te fez um convite para que você estivesse aqui. Tem pessoas que eu vejo que já estão com seus cabelos platinados, que talvez o que eu tenho de vida já tem de evangelho. Mas um dia você entrou em uma igreja, um dia alguém entregou um folhetinho para você, e se você está aqui nessa noite, você já cumpre o primeiro requisito: Jesus te achou, Ele te encontrou aonde você estava, Ele te achou quando ninguém mais te achava, Ele viu você no momento mais terrível da sua vida, e olhou e achou graça aos teus olhos. Oh, glória! Irmãos, se nós fôssemos chamar aqui alguns irmãos e pedir para que alguém aqui contasse o seu testemunho da sua conversão, alguns vão dizer assim: eu era um ébrio, eu era alguém que vivia à margem da sociedade. Outros vão dizer: não, eu nunca fiz nada de errado, eu sempre fui uma pessoa que fui para a igreja, me simpatizei com o evangelho. Mas independentemente da situação em que um dia você foi achado, o maior milagre da sua vida é que você está aqui, Jesus te encontrou. Você pode dizer para o seu irmão: se alegre, irmão, porque você poderia estar em tantos outros lugares. Diga para ele: se alegra, porque você poderia estar em tantos outros lugares. Só Deus sabe aonde você estaria se você não tivesse sido achado por Jesus. Talvez alguns de nós aqui, uma hora dessa, já estaríamos drogados, já estaríamos, e aquilo, irmãos, nos prendia, pastor Tiago.
O mundo nos prendia. Quantas das vezes, nos dias de semana, saía para os bailes, você lembra muito bem, acoustic music, aí ali passava a noite, ali tinha droga, ali tinha prostituição, e aquilo alimentava a nossa alma e fazia nós termos vontade de voltar para aquele lugar de novo. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que um dia Jesus nos achou. Você não está. Ei, Jesus nos achou e trouxe para um lugar, irmãos, e nesse lugar aqui não tem droga, nesse lugar aqui não tem prostituição, neste lugar aqui, irmãos, não tem lascívia, neste lugar não tem nada que agrada a nossa carne, mas tem algo muito melhor que tudo isso. Aqui tem a presença de Deus manifestada. Você já sentiu a presença de Jesus aí hoje? Você já sentiu a presença? Quando você chega aqui triste, quando você chega aqui cabisbaixo, quando você chega aqui talvez incompreendido pelas pessoas que estão com você, aí o meigo nazareno vem, alguém canta um hino, me enxergou na minha tormenta. Você fala, meu Deus está me enxergando, Deus está me vendo, a presença de Deus começa a te encher, e mais uma vez Jesus vem de encontro à sua alma, e diz para você, eu renovo a tua vida, eu renovo você, e você vai continuar caminhando. Diga comigo, a primeira característica é ser achado por Jesus. A segunda característica, irmãos, que eu vejo que diferenciava Gideão das demais pessoas, é que ele usava o que ele tinha nas mãos. Gideão usava o que ele tinha nas mãos. Gideão tinha o que nas mãos, irmão João Marcos? Gideão tinha trigo, Gideão tinha lagar. Gideão não ficava esperando aquilo que ele precisava chegar, para ele tomar uma atitude diante da circunstância, ele se adiantava diante das circunstâncias. Você sabe, irmãos, que eu vejo em nossos dias, muitas pessoas bloqueadas no propósito, muitas pessoas que têm um potencial enorme diante da presença de Deus, para ser um instrumento, um vaso de honra na presença de Deus, mas ele fica esperando chegar ainda que aquilo que ainda não veio. E quantas das vezes você conversa com alguém e ele fala assim, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, mas depois que acontecer isso na minha vida. Nós nos preocupamos muitas das vezes com aquilo que nos falta, e Deus olha para nós e diz, pode até faltar alguma coisa, mas você já tem alguma coisa nas suas mãos. Começa com aquilo que você tem, começa com aquilo que você já tem nas mãos. Às vezes, irmãos, nós somos bloqueados e esperamos, não, eu vou fazer uma faculdade, e depois que eu fazer a faculdade, aí sim, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Não, primeiro eu vou casar, e depois que eu casar, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Não, primeiro eu vou ter filhos, e depois que eu tiver filhos, não, primeiro eu vou comprar minha casa. Não, primeiro eu vou comprar meu carro. E aí você vai passando os anos, vai passando os dias, daqui a pouco você passou o tempo, e você olha para trás esperando aquilo que havia para chegar, e Deus estava falando, eu estou esperando você tomar uma atitude diante da minha presença. Começa com aquilo que você tem nas suas mãos. Você olha para você e diz, mas irmão João Marcos, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se você olhar, você vai ter que, tem sim, nem que seja um pouquinho de azeite na botija, nem que seja um pouquinho de farinha na panela. Se você começar a fazer, irmão, você vai ver que Deus vai multiplicando, Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, Deus vai fazer algo glorioso na sua vida. Eu me lembro que em 2019, nós iniciamos, eu e minha esposa, uma empresa, e nessa empresa, irmãos, é uma empresa de transporte, pastor Tiago, e nós não tínhamos um carro para iniciar o transporte, e Deus falou para mim, você precisa iniciar. Eu liguei para o meu pai em Minas Gerais e falei, pai,
eu preciso iniciar um trabalho, mas eu não tenho carro. Eu queria ver se o senhor me empresta o seu carro por 3 meses, é só isso que eu preciso. Meu pai falou, vem buscar o carro. Irmãos, a prova estava tão grande que para buscar o carro em Minas Gerais eu não tinha dinheiro para abastecer, se minha mãe não me desse o dinheiro para abastecer o carro de lá para cá. E eu comecei trabalhando de dia, de noite, a minha esposa de dia, e nós só trocávamos no carro e trabalhando e prestando serviço. Com 3 meses Deus abençoou, que chegou o irmão e disse para mim, olha, eu tenho um carro para vender para vocês, e Deus mandou entregar esse carro, você vai pagar quando você puder e como você puder. Com 1 ano, irmãos, nós estávamos quitando o nosso carro, e hoje em 2026, 7 anos se passaram, tem alguns carros lá na garagem, e o nome do Senhor está sendo glorificado, porque nós colocamos a mão e estamos fazendo aquilo que nós temos nas nossas mãos para fazer. Agora, irmãos, Gideão tem algumas outras qualidades. Gideão, depois de ele usar o que ele tem nas mãos, nós vamos ver que Gideão tinha uma qualidade tremenda. Gideão, ele tinha uma qualidade que às vezes falta em muitos de nós. Gideão, ele não ficava olhando a banda passar. Gideão, ele não ficava esperando os inimigos virem até ele e roubar aquilo que ele tinha produzido. Gideão, irmãos, quando ele começa a ver a situação que estava à sua volta, porque às vezes, irmãos, Deus ele abre o nosso olho espiritual, e quando Deus ele abre o nosso olho espiritual, porque Deus quer que nós enxergamos algumas coisas, e quando nós enxergamos algumas coisas, nós temos que nos posicionar. Às vezes, irmãos, nós não acreditamos que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico, e no mundo espiritual Deus nos dá sinais, e quando Deus ele faz com que nosso horizonte seja aberto, parece que eu vejo que aconteceu isso com Gideão. Gideão começa a criar estratégias, como que eu vou fazer para defender aquilo que eu estou produzindo? Como que eu vou fazer para que o inimigo não encontre aquilo que eu estou produzindo? Você sabe, irmãos, que no mundo em que nós estamos vivenciando, nós viemos aqui dentro da igreja, nós ouvimos palavras reveladas. Aqui, irmãos, não é um lugar natural, este lugar aqui não é um lugar e nunca será um lugar natural. Aqui é um lugar espiritual, onde a palavra de Deus desce, e ela vai de encontro à sua vida como direcionamento. Você tem que entender que este lugar aqui é onde Deus manda direcionamento certo para a sua vida. E quando você vem aqui, você se alimenta da palavra, Deus começa a te dar estratégias. Deus começa a dar alguns direcionamentos sobre a sua vida. Quantas das vezes, irmãos, você chega na igreja perdido, você chega na igreja e você não sabe o que faz, e você ouve uma palavra, e quando você sai daqui, você sabe o que você vai fazer, e da forma que você vai agir quando você vai sair dessas portas. Você tem que entender que este lugar aqui, irmãos, é o lugar aonde Deus revela a sua vida e o desejo que Ele tem sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas, irmão João Marcos, você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe o que eu tenho enfrentado, você não sabe as lutas que tem alcançado a minha vida. Eu sei, irmãos, que às vezes é muito difícil você vir para a igreja, e parece que a situação que te envolve é tão terrível, que você não consegue enxergar um direcionamento certo da parte de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, nesta noite, não está nada perdido. Deus desce para você nessa noite com essa palavra revelada e diz: filho, eu te dou uma estratégia hoje. De ter alguém que está crendo nessa palavra,
palavra. Hoje Deus desce aqui e Deus vai tirar todo o embaraço e vai tirar tudo aquilo que não tem proveito da sua vida e vai falar: filho, é por aqui que você vai seguir, você vai caminhar por este caminho e eu vou abrindo os céus sobre a sua vida. Não pense você que para você ter chegado até aqui, Deus já fez muita coisa, irmão. Tem um hino que diz assim: Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre. Ei, irmão, você não sabe, mas para você chegar até aqui, a guerra no mundo espiritual que aconteceu. Você sabe, irmão, que para você chegar até aqui, quantos livramentos Deus te deu, quantas coisas aconteceu para que você pudesse chegar aqui e receber essa palavra de direcionamento. Você não vai ficar da forma que você chegou. Deus te trouxe, Ele vai abrir um caminho no meio do mar para você passar. Aleluia. Agora, irmãos, eu vou falar a última qualidade que eu encontrei no texto aqui. É lógico que tem outras, para encerrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Que esta qualidade de Gideão, a qualidade de alguém que gera milagres em tempos de crise. Gideão, ele olhando tudo aquilo que ele havia produzido, Gideão, ele olha a situação e diz: na minha colheita, o inimigo não vai tocar. Gideão, irmãos, quando ele olha tudo aquilo que ele havia produzido, ele começa a tomar uma atitude, colhendo, malhando o trigo no lagar, escondido das pessoas. Ninguém estava enxergando Gideão, ninguém estava olhando Gideão, mas dentro do coração do Gideão, Gideão estava falando assim: aqui não, medianitas, aqui não, você pode roubar de todo mundo, na minha casa você não entra, na minha casa você não vai tocar nenhuma grama daquilo que eu produzi. Ei, irmão, nós estamos vivendo em momentos em que somos engodados, muitas das vezes pelas distrações que o mundo nos acometem. Às vezes, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, o diabo entra na nossa casa, bagunça tudo aquilo que é nosso, e se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, quando nós darmos conta, ele já entrou, já levou o casamento, ele já entrou, já levou o filho, ele já entrou, já levou tudo aquilo que ele tinha para levar. E quando abrimos os olhos espirituais, nós vamos entender: foi o diabo que fez isso. Nós temos que entender, irmãos, uma coisa: nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, nós temos que aguçar os nossos ouvidos espirituais, nos posicionar diante de Deus, cobrir-se debaixo do sangue vertido na cruz do Calvário, estufar o nosso peito, clamar o nome de Jesus e dizer: ei, inimigo, na minha casa você não entra. Ei, Satanás, na minha empresa você não entra. Ei, nos meus filhos você não toca, na minha família você não vai tocar, porque tudo aquilo que eu tenho foi Deus que me deu. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Oh, bendito Espírito Santo de Deus. Eu sinto, irmãos, uma graça nessa palavra. Eu sinto uma graça nessa palavra, porque parece que eu vejo pessoas que estão aqui nesta noite,
olhando pelos olhos espirituais, em que o diabo já tinha conseguido entrar, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E às vezes, irmãos, se nós não abrirmos os nossos olhos e não nos posicionarmos diante de Deus, ele entra e ele faz um regaço. Mas hoje eu tenho certeza que pessoas que aqui entraram vão olhar para os céus e dizer: Senhor, eu não tenho força, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não tenho nenhum poder, mas todo o poder está nas tuas mãos, diante do sangue de Jesus. Se você puder levantar as duas mãos para os céus, e com as mãos levantadas, você dá um brado de vitória, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, na minha casa quem reina é o Senhor, na minha empresa quem reina é o Senhor, a minha família é tua, o meu trabalho é seu, os meus estudos são seus, e eu não aceito o diabo tocar o seu dedo sujo naquilo que o Senhor me deu. Você pode levantar nesta noite um clamor a Deus, e esse clamor você vai entrar em uma guerra espiritual. Neste clamor que você vai entrar, nesta guerra espiritual, Deus vai começar a desbaratinar os planos que o diabo já tinha aqui tentado sobre a sua vida. Neste clamor que você vai levantar, Deus vai entrar com providência naquilo que você precisa. Neste clamor que você vai entrar, Deus vai entrar na sua casa, na sua família, e vai dar livramento para os seus. Oh glória! Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Eu me lembro, irmãos, que no ano de 2018, a Rebeca, ela passou por uma seta muito terrível. E esta seta era para paralisar aquilo que eu e a Juliana fazia na obra de Deus, pastor Tiago. Essa menina entrou com uma febre, ela tinha um ano e pouco. E quando nós fomos levar ela no médico, nós achamos que eram os dentes que estavam nascendo. Mas o médico pediu um exame de sangue, e quando foi fazer exame de sangue, viu que os leucocitos, a anemia dela estava muito alto, e os glóbulos estavam tudo desregulado. Falou assim: ó, vocês vão ter que transferir essa criança. Nós levamos para Prudente. Chegamos em Prudente, essa menina internada fazia exame cedo e à tarde, e ninguém falava o que ela tinha. Quando foi um dia, ela foi passar em um exame, e o médico esqueceu o papel em cima do computador. E aí, quando a Juliana pegou o papel, que o médico tinha dado uma saída, ele viu que a suspeita era de leucemia. E a Juliana me ligou desesperada, dizendo: eles estão com suspeita que a Rebeca está com leucemia. Irmãos, naquele momento meu chão caiu, parece que eu não estava vendo mais nada. Eu tinha um compromisso para pregar em uma igreja, e eu falei para Juliana: Juliana, eu vou cancelar a agenda que eu tenho. E quando eu peguei o microfone, eu peguei o telefone para achar a agenda do pastor, eu me lembro que eu ouvi a voz de Deus dizendo: não cancela, vai fazer a minha obra, que enquanto você faz a minha obra, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido da sua filha. Eu liguei para Juliana chorando, irmãos, e falei aquilo que Deus havia me falado. E eu falei para Juliana: Juliana, eu vou ser obediente à voz de Deus. E eu fui pregar, irmãos, pregando milagre, precisando de receber um milagre. E aí, quando eu estava pregando, pastor Tiago, eu me lembro que no meio da mensagem, ninguém sabia o que estava acontecendo. Deus levantou uma irmã no meio da igreja, a irmã veio marchando aonde eu estava, e ela falou assim:
o diabo tentou te paralisar, porquanto foste obedientes à voz do teu Deus, o qual ele disse para você: faz a minha obra, que enquanto você faz a minha obra, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido da sua filha. Eu estou indo lá naquele leito de hospital e estou curando a sua filha. No outro dia, eles foram fazer os últimos exames na Rebeca, para depois levar ela para o hospital infantil oncológico. E quando elas foram fazer os exames, rapidinho a médica voltou para refazer de novo. E a Juliana falou: o que aconteceu? Nós não sabemos. Quando foi de tarde, voltou de novo: o que aconteceu? Olha, deu um erro nos exames, nós vamos ter que refazer no outro dia. No outro dia refez os exames de novo. E para a honra e a glória do nome de Jesus, meu irmão, a Rebeca estava curada para a honra e a glória do nome de Jesus. Irmãos, o médico disse: toda vez que a Rebeca tiver uma febre, traz ela de novo para a gente fazer exame. Toda vez que ela tem febre, eu vou lá, a Juliana vai lá. E o médico tem que dizer: nunca mais voltou o problema. Não voltou mesmo não, sabe por quê? Nós servimos um Deus. Se você puder segurar na mão do irmão que está do seu lado, segura. Deixa Deus te usar, deixa Deus se mover. Seja profeta na vida dele. Diga para ele assim: ei, irmão, continua fazendo o que Deus te chamou para você fazer. Continua agindo da forma que Deus mandou você agir. Continua cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer, porque quando você é obediente, Ele cuida de tudo. E o milagre gera milagre, gera milagre, gera milagre na sua casa, gera milagre para os seus filhos. Meu Deus, quantos estão dispostos aqui nessa noite a gerar um milagre extraordinário na sua casa? Levante a sua mão assim. Se é verdade que você quer gerar um milagre extraordinário na sua casa, na sua família, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Sai, mas venha correndo, que o tempo já avançou. Venha.